que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal acaba de votar para receber a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo e de tantos processos aí que seguem em curso nesse momento, toda pelas articulações aí que o deputado Eduardo Bolsonaro vem empreendendo lá nos Estados Unidos há alguns meses, né, David de Tarso? E a surpresa nenhuma, né? Como você diz, zero surpresa. Uma surpresa de um total de 0 pessoas. Ontem o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista ao Pingos nos Is, falou sobre bastante coisa, inclusive ele falou sobre essa questão, né, da denúncia do Supremo Tribunal Federal. E na narrativa dele, ele disse que está nos Estados Unidos brigando contra essa ditadura, ele até se manifestou dessa forma, e ele foi perguntado também sobre as questões relativas às eleições, sobre se Tarcísio realmente sai como presidente, por que há essa divergência entre eles, e ele se esquivou, dizendo que realmente não vai responder a isso, e ele até usou essa expressão: eu vou me esquivar dessa pergunta porque ainda tem muita coisa para rolar pela frente, né? Muita água para passar debaixo da ponte. Claro, mas ele deixou alguma pista aí, né, João Belutti? Foi dizendo que num eventual segundo turno eu estarei contra o Lula, ponto final. Isso talvez acendeu a esperança aí das articulações em busca de alguma alternativa. Não, perfeito, até porque também houve um pedido no outro processo, no das cautelares, né, que a gente sempre precisa deixar esse esclarecimento, que é as cautelares contra o Jair Bolsonaro, claro, são nesse inquérito agora que o Eduardo foi indiciado, não do golpe de Estado. Então, a manutenção das cautelares. E ele pediu para receber o Cláudio Castro também, né? Então, há uma potencialidade aí de que o Cláudio Castro seja o nome, até porque me parece que o Jair Bolsonaro teria mais preferência, só um feeling meu, pelo Cláudio Castro do que pelo Tarcísio. Até pelos movimentos que o Eduardo faz em face do Tarcísio, inclusive o chamando de candidato do sistema, quando ele foi o candidato do próprio Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. Então a política, ela nos presenteia diariamente com esse cenário, esse turbilhão de contradições, e também no núcleo ali do bolsonarismo tem acontecido alguns expurgos com muita frequência, né? Agora a questão de Santa Catarina também pegando fogo com uma potencial candidatura do Carlos Bolsonaro por lá, que ele mesmo já declarou, mas não há uma clareza ainda dos candidatos à presidência, né? O que a gente especula é Tarcísio, né, Lula, o de sempre, mas a direita não pode se resumir, o conservadorismo, ao antipetismo, que há décadas é o que se cobra de um movimento conservador, que ele não se limite a ser o anti-PT, até porque uma vez na máquina a gente sabe o quanto é diferente o discurso dos políticos, seja da direita ou da esquerda, quando estão dentro da máquina e quando estão fora. Agora, que fique claro, né? Também irão votar Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin, ou seja, pelo menos caixão em vela preta, né? Cá entre nós aqui, favas contadas, é questão de tempo. Nesse caso, Eduardo Bolsonaro se tornando réu de uma ação penal, e aí depois o processo todo será analisado para uma absolvição ou condenação mais adiante, mas não deixa de ter um impacto simbólico danado aí também no tabuleiro político. Mari Cantarelli, sua expectativa? Na verdade, eu acho que a gente poderia agora, eu vou passar a bola de novo para a doutora Priscila, porque eu acho que é legal a gente explicar do ponto de vista jurídico. Excelente. O que está acontecendo. Quer dizer, quando a PGR vem e traz à baila aí que o Eduardo Bolsonaro eventualmente precise entrar como réu nessa investigação, em que ponto do processo, quer dizer, ele não era réu, ele não estava nesse processo, ele não estava sendo investigado, e o passo a passo do que vem pela frente. Sim, Mari, sua pergunta é ótima, porque as pessoas falam assim, agora ele é réu, né? Às porque vezes desde antes do voto do STF, você já vê a coisa sendo tratada como agora ele está sendo perseguido e agora ele é réu e ele está sendo julgado. Não, ele não está. Sim, então... Essa confusão das medidas cautelares, né? Essa questão de recebimento da denúncia, então, acontece assim. O titular da ação penal, né, ele vai lá e propõe a denúncia. Então, não quer dizer que ele já venha a ser réu, né? Então, o STF vai fazer o quê? Analisar minimamente se ele pode ser réu, e aí é o que está sendo votado. Se ele pode minimamente sê-lo, porque aí a ação penal começa. Então, aí ele vai ter lá o direito de falar, as alegações finais, enfim. Esse é o processo penal, claro, aqui sendo explicado sempre da forma mais didática possível pela professora doutora Priscila Silveira, nossa pé quente. A gente segue adiante aqui, retomando o contato com todos os ouvidos atentos aí de vocês no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, sintonizados pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue adiante. Enfim, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, declarando, enfim, assim, votando, né, para Eduardo Bolsonaro ser considerado réu por coação, tentativa de interferência no processo contra o ex-presidente Bolsonaro.
e, enfim, para surpresa de um total de 0 pessoas, mas, claro, a sequência a gente vai estar aqui na programação da Jovem